E hoje a gente vai aprender uma coisa bastante importante que funde a cabeça de muita gente, que é o cálculo do pH, do pOH e da constante de água. Então, para a gente ver como esse cálculo funciona, vamos primeiro fazer uma revisão do que é o pH e o que é o pOH. O pH se chama pH porque vem de potencial hidrogeniônico ou potencial de hidrogênio. E seria a concentração de íons de hidrogênio naquela solução. Então, quantas moléculas de íon de hidrogênio teria ali? A gente chama de íon de hidrogênio ou prótons, porque não é o hidrogênio completo com um próton e um elétron como ele é. Aqui é um hidrogênio completo, um próton no núcleo e um elétron. Ele perde esse elétron e quando um átomo perde um elétron, ele fica positivo. Então, por isso que a gente chama de próton, porque ele é só um próton, ou íon. Aqui, para não confundir, é o hidrogênio com o seu número atômico, que é 1, e a sua massa, que também é 1. Aqui não representa o número de elétrons. Isso aqui é a representação da tabela periódica, que representa o número atômico e a massa do átomo. Eles são expressados nessa escala chamada P. Então, a escala P multiplica um número, um N, que é um número. Esse N é um número e a gente representa o P como menos log de N, que fica na realidade o número é igual a menos 1 vezes log de N. Aí, isso aqui é que vai encaixar na fórmula do pH. De onde vem esse log? Porque a quantidade de hidrogênios é uma quantidade muito pequenininha. Então, não daria para expressar em outra escala. Então, expressa na escala P, porque é um número muito pequeno, para não ter um monte de zeros também. Como é que se expressa? Se eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos 7... Isso aqui a gente está vendo como se expressa um número na escala P. Esse 1 vezes 10 elevado a menos 7, na escala P vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 7. Lembrando que 1 é igual a 1.0, porque um zero depois da vírgula fica como se fosse um 1 mesmo. Então, aqui só coloca 1.0 para ele ficar em notação científica. Então, essa representação aqui é igual a menos log 1.0 vezes 10 elevado a menos 7, que vai dar 7. Então, sempre que eu tiver essa expressão menos log, aí entre parênteses, 1 vezes 10 elevado a menos 7, sempre que estiver sendo multiplicado por 1, então, a gente nem precisa fazer cálculo. A gente já sabe que o resultado vai ser esse expoente sem o sinal de negativo, no caso aqui 7. Então, sempre que for multiplicado por 1, não precisa fazer cálculo nenhum. A gente já sabe que o resultado vai ser o expoente. A fórmula do pH fica menos log vezes a concentração de hidrogênios, de prótons. E como é que eu sei que é a concentração? Porque em química, tudo que fica entre colchetes significa concentração. E aqui a gente tem a escala do pH. O pH vai de 0 a 14, ou então algumas escalas vocês podem encontrar também como começando em 1, de 1 a 14. E no meio da escala a gente tem um 7. Esse 7 significa pH neutro, que a quantidade de H é a mesma quantidade de OH. Então, aqui a gente tem um pH neutro. Se a escala for descendo, o pH vai se tornando ácido. Se a escala for subindo, o pH vai se tornando básico ou alcalino, que é a mesma coisa. Então, as fórmulas que a gente vai precisar para calcular pH, pOH, constante de água, são essas aqui. Para pH é igual a menos log da concentração de prótons. Para o pOH é menos log da concentração de OH. Quando eu tenho um dos dois, se eu tenho o
pH ou se eu tenho o pOH, para descobrir o outro, é só subtrair por 14. Por exemplo, se eu tenho pOH e quero saber quem é o pH, eu vou subtrair o pOH, no caso 14, do pOH. No caso, se eu tenho um pH igual a 7, pOH vai ser igual a 7 também. Se eu tenho um pH igual a 10, pOH vai ser igual a 4. Então, a gente vai sempre complementar até chegar no número 14. Quando não temos a concentração nem de H, nem de OH, como é que a gente calcula? Porque até agora eu mostrei calculando, tendo ou a concentração de H ou a concentração de OH. A gente vai usar a constante de água. W é KW, porque K vem de constante e W vem de água em inglês, water. Então, a constante de água é igual à concentração do H vezes a concentração do OH. Então, essa daqui é a constante de água. Então, vou demonstrar para a gente ver qual é essa concentração de água. Então, a concentração de água é a concentração de H+, 1 vezes 10, no caso da água. A gente está falando em relação à constante da água. Então, a água vai ter a mesma quantidade de H e a mesma quantidade de OH. Porque lembra que a água é H2O, 2 hidrogênios e o OH. Então, a água é uma molécula em equilíbrio. Então, ela vai ter a mesma quantidade, a mesma concentração de H e a mesma concentração de OH-. Então, é 1 vezes 10 elevado a menos 7 molar, vezes 1 vezes 10 elevado a menos 7 molar, que dá 1 vezes 10 elevado a menos 14 molar. Então, sempre que você precisar, você pode usar esse número aqui. Então, KW vai ser sempre igual a isso aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 14 molar. O Mzão aqui significa molar. Vamos fazer um exercício para esclarecer mais as coisas. Então, a concentração de íons hidrogênio, na cerveja é de 5 vezes 0,11 vezes 10 elevado a menos 5 molar. Determine seu pH, seu pOH e a concentração de íons OH-. Eu queria que vocês dessem uma pausa no vídeo para tentar resolver e depois ir resgatando um pouquinho e tentando ir soltando o vídeo aos poucos para ir tentando resolver a questão. Antes de qualquer coisa, eu já vou dizendo que, como aqui a concentração de OH não é 1 vezes 10, é um número diferente de 1, então a gente tem que fazer os cálculos sim, não dá para fazer direto. Eu vou primeiro usar a fórmula do pH. Vamos resolver primeiro essa parte aqui, o pH. A fórmula do pH, isso aqui já é a fórmula, tá? pH é igual a menos log vezes a concentração de H+. Vamos complementar, vamos completar com o que já diz na questão. pH é igual a menos log vezes a concentração de H+. Então, qual é a concentração de H+, que a gente tem no enunciado da questão? É 5,011 vezes 10 elevado a menos 5. Então, essa concentração aqui é o que a gente vai colocar bem aqui, que é onde pede o H+. Então, pH é igual a menos log e eu completei com o que já tinha no enunciado. Aqui do lado eu coloquei a calculadora do Android, que é a que eu tenho no meu celular. E para ter acesso a todas as funções que a gente vai precisar para calcular o log e colocar expoente, precisa expandir a calculadora, deixar ela uma calculadora científica. Então, no Android, a gente tem esse símbolozinho que expande a calculadora e apresenta essas outras funções, mas em outros celulares pode ser que tenha um menu ou alguma coisa, ou então algumas calculadoras é só você virar, deixar o celular na posição horizontal que ele aparece essas funções. A gente vai resolver essa equação do pH na calculadora. Primeiro, coloca o menos, que é o menos que está na frente do log. Depois, clica em log, que nessa calculadora está como LG,
mas em outras calculadoras pode estar como LOG, como log mesmo. Depois já vem colocando o número que vai ser multiplicado pela base 10. Então, 5 ponto, ou 5,011, 5.011 vezes 10, vezes 10. Quando clica aqui nessa função, já aparece esse símbolo, que é o símbolo de expoente. Abre o parênteses, menos 5, fechou o parênteses, igual, já dá o resultado, 4.30. Então, 4.30. E é assim que calcula o log na calculadora. Lembra que sempre que tiver um número na frente da base 10 que não seja 1, tem que resolver a questão. Se esse número for 1, então o resultado é o expoente sem o sinal de menos. Fica bem mais fácil. E então, essa parte do pH a gente já calculou. Vamos calcular o POH. Se a gente tem o pH, para calcular o POH fica muito mais fácil. É só calcular pH mais POH tem que dar sempre igual a 14. Como a gente já tinha o pH, que é 4.30, faltou descobrir só o POH. O 14 veio para cá, para ser subtraído do 4.3. 14 menos 4.3 vai ser igual ao POH. Então, 14 menos 4.3 igual a 9.7. Agora, ele quer a concentração de íons OH-. E aí, como é que a gente faz a concentração de íons OH-? A gente pode usar a fórmula do POH, já que aqui tem a concentração de íons OH-. Vamos ver como resolve isso aqui. A gente já tem o POH, que é 9.7, que a gente descobriu no outro cálculo. Já substitui o pH por 9.7. Igual a menos log da concentração de OH-. A concentração de OH- é o que a gente quer. Só que a gente tem um log aqui. E está do outro lado da igualdade. Quando a gente vai passar, a gente não passa invertendo. Por exemplo, se a gente tem uma subtração de um lado, quando passa para o outro lado da igualdade, a gente passa como uma adição. Se a gente tem um log de um lado da igualdade, quando vai passar para o outro lado da igualdade, a gente passa como expoente. Então, esse 9.7 vai virar um expoente. Logo fica 10 elevado a menos 9.7, que é igual à concentração de OH. Vou mostrar agora como faz esse cálculo de 10 elevado a menos 9.7, que é o que vocês vão precisar fazer na prova. Então, primeiro digita a base, 10. Clica na função x elevado a y. Abre o parênteses, vai ter que abrir o parênteses de todo jeito, porque é um número negativo, então se não colocar o parênteses vai dar um erro no final. Depois digita o número que você quer elevar, 9.7, e aqui a gente já tem o resultado. Número negativo em potência, em expoente, significa que é um número muito pequeno. Número positivo é um número muito grande, então aqui a gente tem um número muito pequenininho. Para representar esse número aqui como resultado, 1,99, a gente precisa colocar o número inteiro não. 1,99 já está de bom tamanho. Então, para representar esse número aqui, só basta botar 1,99 vezes 10 elevado a menos 10. Lembra como ficou? Ficou. Esse E aqui significa que é na base 10 elevado a menos 10. Então, apareceu o E, não é um erro, não. Aqui está dizendo que está elevado na base 10. Então, é só colocar elevado na base 10. 1,99 vezes 10 elevado na base 10. Essa última pergunta dele foi a concentração de íons OH-.
Eu calculei usando a fórmula do pOH, mas tem uma forma mais simples de calcular essa concentração de OH, quando a gente já tem a concentração de H+, que é utilizando a constante da água. A constante da água é Kw igual a concentração de íons, de prótons, mais a concentração de OH-. Como a gente já calculou isso aqui, esse Kw, essa constante de água, vai ser sempre 1 vezes 10 elevado a menos 14 molar. Então, não precisa estar calculando toda vez. Colocar 1 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 7, não precisa. A gente já sabe que o resultado é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Então, é só substituir. Se eu já tenho a constante da água, que é 1 vezes 10 elevado a menos 14, eu tenho a concentração de H+, que é 5,011 vezes 10 elevado a menos 5, que a gente calculou na primeira parte, e falta a concentração de OH-. Aqui é só calcular a concentração de H-, porque a gente tem a concentração da água, que é o Kw, e a concentração de H+. Isso é isso aqui. Esse daqui é o Kw. E essa última parte é a concentração de OH-, que é o que pede na questão. Esse número está multiplicando, vai vir dividindo. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 14 dividido por 5,011 vezes 10 elevado a menos 5 molar. Esse estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, é só fazer a conta na calculadora disso daqui dividido por isso, que vai dar o mesmo resultado. Então, essa fórmula é muito mais simples de usar, porque não tem que converter um logaritmo em expoente, do que a outra fórmula, e deu o mesmo resultado. E 1,99 elevado a menos 10, então deu a mesma coisa. E eu acho, usando a fórmula do Kw, muito mais simples. Repassando o que a gente viu, repassamos o que é pH, pOH, as fórmulas do pH, do pOH e do Kw e como resolver os problemas usando a calculadora. Lembrando que se a base 10 estiver multiplicada por 1, é só utilizar o expoente sem o sinal de negativo. Se aquele número que estiver multiplicando a base 10 for qualquer um diferente de 1, tem que fazer o cálculo. E lembrem também sempre de complementar os estudos e ir atrás de mais material, mais listas de exercício, porque é aquela história, nenhum material é todo completo, nenhum livro é todo completo, nenhuma aula, nenhuma lista vai abranger completamente tudo, porque esse mundo, principalmente esse mundo que a gente está, de medicina, biologia, anatomia, são conhecimentos que não se acabam mais. Você pode estudar todos os dias para o resto da sua vida, que todos os dias você vai aprender uma coisa diferente. Sem contar que as coisas mudam também, né? Se atualizam. Por isso que o estudo é uma atividade contínua, você tem que estudar todos os dias. E a gente vai estudar para o resto da vida, para se atualizar, né? Para saber o que está acontecendo no mercado. Nenhuma fonte é completa e nenhuma fonte é 100% confiável, porque até aqueles livros que têm revisões de revisões, milhões de edições de autores super famosos e coautores super competentes, pode ter erro e trazem erros sim. É tanto que tem outras edições retificando aquilo ali. O repasso é a base de toda aprendizagem, ou seja, tem que repassar. E os exercícios são das melhores formas de repasso e de aprendizagem, além de você explicar para você mesmo ou para outra pessoa. Então, fiquem bem, qualquer coisa é só entrar em contato pelo meu Instagram, Anatomize 2.0, ou pelo nosso grupo do WhatsApp, ou então deixar a mensagem aqui no curso mesmo, que eu sempre olho. Então, um beijão, fiquem bem e bons estudos!